Certos procedimentos foram criados no sistema acusatório justamente para impedir que o Estado use a sua força desproporcionalmente maior para perseguir opositores políticos ou pessoas que o Estado às vezes considera como sendo uma ameaça ou simplesmente por não gostar da liderança, do engajamento, da capacidade que essas pessoas têm de arregimentar pessoas. Bom, durante toda a história, desde que esses procedimentos foram criados, sempre que um sistema acusatório aponta o dedo para alguém, essa pessoa que foi apontada tem o direito a saber qual é a acusação. Ela tem o direito a saber quais as evidências que o Estado tem contra ela, quais são as provas, quais são as delações, porque ela precisa para se defender, para poder explicar. Quando o Estado nega a possibilidade dessa pessoa ter acesso ao que ela está sendo acusada, então isso se chama estado de exceção. Porque a exceção é a raridade. O modus operandi, o método tradicional, o método certo é que o acusado tem direito a se defender. E para ter direito de se defender, você primeiramente tem que saber do que você está sendo acusado e quais são as peças fundamentais nessa acusação. Quais são as evidências. Só que o Brasil, a exceção hoje é quando o acusado tem acesso às evidências. A não ser que você seja corrupto, ladrão, de esquerda, aí você tem acesso sempre. Fora isso, qualquer outra pessoa que é acusada hoje pelo nosso sistema acusatório, pelo nosso STF, ela não tem acesso a saber o que foi que tem contra ela. Muitas vezes, nem mesmo os advogados podem ter acesso. E agora se criou até mesmo uma nova regra, que advogados não podem conversar entre si. O advogado agora ele é visto como se fosse também um acusado, só no Brasil. Então a gente tem visto reiteradamente essas acusações onde as pessoas são chamadas a depor para se explicar de algo que elas não sabem o que é. Fica difícil. Quantos conservadores, quantas pessoas de direita foram depor sem saber qual é a acusação sobre elas? Quantas pessoas estão presas hoje no Brasil, presos políticos, que não têm acesso ao qual é a acusação sobre eles? Jornalistas com mandado de prisão decretado, emitido, e a pessoa não sabe qual é a acusação contra ele. Pois bem, logo depois que começou a tomar proporções estratosféricas essa questão do 25 de março, a Gestapo do Alexandre de Moraes, que é aquela parcela da Polícia Federal que faz o que ele manda, intimou o Bolsonaro para depor na Polícia Federal sobre a questão do golpe. O tal golpe que nunca aconteceu. É a primeira vez que alguém tem que depor sobre um crime que não aconteceu. Mas tudo bem. A sanha para prender Bolsonaro é tal. Não é à toa que a maioria do Brasil vê que nós vivemos uma ditadura do judiciário. Pois bem, o que acontece? Bolsonaro foi convidado a depor e ele deu uma resposta. Bolsonaro diz ao STF que não vai depor a Polícia Federal sem ter acesso a provas. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi intimado pela Polícia Federal para depor em investigação sobre suposta tentativa de golpe de Estado. Após ser intimado pela Polícia Federal para depor em investigação sobre organização criminosa que atuou em uma suposta tentativa de Estado, o ex-presidente informou ao Supremo Tribunal Federal que opta por não prestar depoimento. Por meio de seus advogados, Bolsonaro disse ter intenção de colaborar com a investigação, mas que só conversará com a Polícia Federal quando tiver acesso integral a todas as mídias dos aparelhos celulares apreendidos em operações contra ele, né? Notei. Vamos saber o que essas pessoas têm contra mim primeiro, para que eu possa explicar. O que ele está falando é que ele vai, mas que ele vai ficar em silêncio. Essa é a explicação. Ele não vai falar nada até que ele tenha acesso às provas. Existe uma conversa nos bastidores de Brasília, né, de que eles querem já decretar a prisão do Bolsonaro ali nessa oitiva. O objetivo é impedir que Bolsonaro compareça na Avenida Paulista 25 de março. O que eles não entendem é que prender Bolsonaro agora vai aumentar de forma exponencial a vontade do povo de comparecer na Avenida Paulista. Sem falar, e aí eu digo isso com a maior cautela, o medo que eu tenho que a prisão do Bolsonaro possa levar o Brasil a um caos. Pode ter certeza. Ao caos. Paralisação total, bloqueio de rodovias, a gente não precisa disso. O Brasil não precisa disso nesse momento, mesmo porque esse povo que trabalhou tão fortemente para eleger o Lula, tudo isso vai pegar mal pro Lula. O Brasil paralisado, aí caminhoneiros param de transportar, as rodovias começam a ficar fechadas, ninguém vai trabalhar, greve geral. Quem vai sair prejudicado é justamente o candidato que eles trabalharam tanto para colocar na presidência. Chegaram a tirar o cara da cadeia.
Descondenaram o cara, fizeram todo aquele trabalho, mandaram prender quem estava apontando o dedo que isso era errado, mandaram perseguir, censuraram o Brasil, conseguiram colocar o cara, e aí eles vão fazer uma porcaria dessa justamente para jogar o Brasil desse jeito no buraco, mais ainda, já tá indo pro buraco, mas aí vai só acelerar. Eu tenho medo que isso aconteça. Pelo que eu converso, as pessoas não vão deixar barato. Porque tá claro, gente, as pesquisas mostram, o povo brasileiro já entendeu que nós vivemos uma ditadura do judiciário, já entendeu que é uma perseguição contra o Bolsonaro, a maior parte da população brasileira é contrária à prisão dele, não acha que houve uma tentativa de golpe, só mesmo aquele mundinho impenetrável, né, aquela coisa selada ali daquelas pessoas do STF que lê Miriam Leitão e Daniela Lima, somente essas pessoas ali, que não devem dar nem 1000, acreditam que essa narrativa colou. Olhe para fora da janela. Quando você estiver andando com seu carro blindado, coloque a cabeça para fora e olhe para o mundo. Escute o que as pessoas estão falando. Essas pessoas estão tão seladas dentro dessa bolha que perderam completamente a conexão com a realidade. É patológico. O nível de desconexão com a realidade chegou a ser patológico. Então era só isso que eu quero falar. Bolsonaro vai ficar em silêncio até que seja apresentado para ele as provas que você tem contra ele. Um abraço.